especialistas. Todos os pré-requisitos para essa aula estão no meu site descrito abaixo, Linux completo. Você vai na página Artigos e lá você baixa os conteúdos em PDF. Lá também consta o link de uma instalação de Ubuntu, da Boson, para a gente ganhar tempo para o curso que nós estamos propondo a ministrar. Aqui está a interface do VirtualBox conhecida. A máquina está desligada. Eu já criei para adiantar. No item geral temos as informações gerais do computador virtual criado. No item Sistema temos memória RAM atribuída VM, entre outros. No item Tela aqui configurei a quantidade de memória RAM, 128 MB. Em disco rígido, nosso disco vai ser um arquivo. Aqui em rede nós temos NAT, bridge e rede interna. O NAT, que faz com que a máquina virtual receba a IP do DHCP do VirtualBox, ou seja, o IP interno, mas o VirtualBox faz o NAT. Então ele vai buscar internet fora do computador real. A opção Bridge que permite a placa de rede da máquina virtual funcionar como a placa de rede da máquina real. É feita uma ponte que faz com que a máquina virtual receba a IP do próprio DHCP da empresa ou do provedor da internet, onde estiver essa máquina. A placa funciona como se fosse real. A rede interna permite que a placa de rede fica restrita à rede das máquinas virtuais, sem interagir com o mundo, com a rede externa. Então, vamos acessar a imagem ISO que está armazenada neste computador real e revisar as configurações. Ao final, será exibido um resumo de todas as configurações dessa máquina virtual. Não esqueçam que, abaixo, serão exibidos os links para a página do professor, contendo os arquivos em PDF para estudo e links de outros sites para consulta. Faremos um curso completo, da instalação até a configuração de serviços TCP/IP, passando por comandos essenciais e configurações básicas. Não será um curso para utilizar o microcomputador com o Linux instalado. Será um curso para muito mais que isso. Para administrar sistemas Linux. Vamos ligar a máquina virtual. Fazer uma revisão das configurações. Nós temos aí o menu de instalação. O usuário pode instalar pelo modo gráfico, pode instalar pelo modo de texto ou acessar opções avançadas. O Linux oferece muitas opções já na instalação. Procurar o idioma do nosso país. É importante que configuremos isso corretamente, porque fará parte do sincronismo do sistema operacional com outros servidores e sites da internet. Todo servidor e todo cliente, estação, devem estar com o relógio sincronizados. Quando a bateria do PC servidor estiver com desgastes, deve ser ativado, na opção Ajuste de hora, o sincronismo via servidor de hora da internet. Verificamos o layout do teclado. O nosso layout é o ABNT ou ABNT2. É aquele teclado que tem um C cedilha no lado direito e que tem o tio e as aspas no lado superior esquerdo. Carregando os componentes que são os arquivos básicos para instalação. Lembrar que instalação de Linux é diferente da instalação do Windows. É um sistema operacional com outra arquitetura e funcionamento. O sistema detecta primeiro placa de rede e o hardware básico. Procurando IP, procurando configurar rede com IPv4 e IPv6, que é a próxima versão do TCP/IP. Vamos nomear o computador de Lab 01.desktop. Essa instalação não é para servidor, mas sim, para estação ou desktop. O nome vai ser Lab 01-DK, em alusão ao desktop. O domínio é laboratório local. Lab é o nome da nossa rede. Então, pode ser .com.br, .org.br, .gov.br, etc. A nossa rede será lab.local, porque funcionará localmente, internamente. Poderia ser também lab.intra.net. A senha do usuário root é muito importante,
mas ela não deve ser digitada na instalação. Por quê? Porque ela pode provocar uma insegurança no sistema. O root é o superusuário do sistema. O root pode tudo. Então, é perigoso para o usuário comum ativar a senha do root. Não deveremos definir senha para o root nessa instalação, depois ensinarei como definir senha para o root no curso de Linux. O nosso usuário é o aluno. Todo minúsculo. Lembremos-nos que o Linux é case sensitive, sensível a maiúsculas e minúsculas. Então um diretório com a inicial maiúscula de mesmo nome de um diretório com inicial minúscula, são dois diretórios diferentes. Se eu escrever aluno com letra maiúscula e escrever aluno com letra minúscula, são dois usuários diferentes. Vamos atribuir uma senha ao usuário aluno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bem simples, só para estudar. Vamos indicar para o Linux uma localidade para ele configurar o relógio. Todo computador funciona com relógio sincronizado, e vamos agora particionar o disco. O particionamento mais simples é o automático, no entanto, vamos utilizar o manual. Existem algumas partições que eu coloquei apenas para mostrar a vocês um resumo do particionamento. Mas, a gente pode excluir. Vamos apagar e deixar o disco livre. O disco está livre com 21,5 GB. Vamos agora criar as partições. Deve ser a partição /boot que vai guardar o inicializador, o carregador do boot, o bootloader. Esse texto se encontra na minha página, na descrição abaixo. Entre lá e baixe os arquivos em PDF. São 9, no total. Explicam os pré-requisitos desse vídeo. Então, o particionamento é uma divisão lógica. Abram os links na descrição. Agora definiremos a capacidade de 128 MB de partição primária, que é a partição de boot. Um sistema operacional só pode ser armazenado numa partição primária. Ela vai ficar no início do disco, é claro, do sistema de arquivo. Leia no nosso PDF. O recurso Journalim foi criado para recuperar tudo que parecer perdido no HD ou SSD. Leia nossos PDF na página do professor. O ponto de montagem é como vai ser montado. Isso vai ser explicado no curso de servidor. Então vai ser montado com barra, a partição vai ser formatada. Finalizar a configuração da partição. Agora clicamos em espaço livre. E vamos criar uma nova partição. Será a partição de swap. Leia nosso PDF sobre swap na página Linux completo. A partição de swap deverá ter aproximadamente o dobro da memória RAM para computador com até 2 GB de RAM física. Computadores com muita memória RAM não precisa de swap. Aqui definiremos 2 GB. Área de boot e área de troca, swap. Agora tem espaço livre de 19 GB. Criar nova partição. Vamos agora criar a partição barra. Ela vai ser lógica, porque não precisa dar boot no sistema. Ela vai possuir todos os arquivos do sistema. Todos os diretórios e subdiretórios. No Linux só existe um diretório, a barra. O restante é subdiretório. Dentro do diretório barra, se encontram todos os subdiretórios relacionados no artigo em PDF constante no site do professor Romero Soares, na descrição do vídeo abaixo ou ao lado, como recurso, dependendo da plataforma. Vamos continuar? Finalizando a configuração. Aqui é exibido um resumo. Veja que o sistema enumera a partição 1 e pula para a partição 5. Onde estão as partições 2, A3, A4 e A5? Elas são primárias. Depois que é criada a primeira partição primária, a próxima deverá ser uma partição estendida. A partição estendida começa a contar da quinta.
Leia o PDF sobre partições na minha página Linux completo. Então, se vou instalar apenas um sistema operacional, configuro a primeira como primária. Depois vem as estendidas pulando, portanto para a quinta. Ao final, o programa instalador pergunta se quer escrever a mudança no disco. O particionador vai formatar o disco. O gerenciador de pacotes é o aplicativo do Linux que vai buscar os pacotes no site indicado. Nesse caso é o deb.org. Pacotes são os arquivos de instalação. Ficam todos na internet ou no CD, ou numa imagem ISO, como no nosso caso, que é uma imagem de um CD. Finalizando a instalação. Agora nós escolheremos a interface gráfica, caso não pretendamos trabalhar nos terminais virtuais. O Gnome é a mais comum e muito usada. Neste momento vão ser instalados todos os módulos, chamados de drivers, no Windows. É um processo demorado, dependendo da velocidade da conexão da internet, da capacidade de disco e da memória do seu computador. Quando finalizar a instalação, o Linux estará pronto para ser iniciado e utilizado.